Boa noite a todos. Boa noite a você também que está nos acompanhando através do nosso canal. Privilégio, irmãos, que nós temos de começar o ano, primeiro domingo, já na casa do Senhor, primeiro culto do ano. Nós temos hoje aqui uma oportunidade para nós refletirmos em como nós viveremos o restante do nosso ano, como nós viveremos para com o Senhor, como nós viveremos como igreja. Nós acabamos de declarar músicas com letras tão importantes para nós, onde nós afirmamos que nós queremos servir, queremos adorar, queremos aprender mais, receber mais do nosso Senhor. E é para isso que nós estamos aqui esta noite. Você provavelmente teve o privilégio, não somente nesses últimos dias, últimas semanas, mas ao longo da vida você já teve o privilégio de desfrutar de momentos com seus amigos, momentos com seus familiares, onde vocês se reuniram para desfrutar juntos de um banquete, de uma mesa juntos. Um momento muito precioso, quando você está com pessoas ali que são queridas. Porém, a oportunidade de hoje é de nós participarmos de algo que é supremo a isso, que é o banquete para a redenção. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 6, para nós fazermos a leitura do versículo 22 ao versículo 27 inicialmente. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22 até o versículo 27. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pelo agir do Teu Espírito em nós, ó Pai. Peço ao Senhor, ó Deus, que nos permita compreender a Tua palavra esta noite. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ilumine a mente de cada um de nós aqui, ó Pai, para nós entendermos com clareza o que o Senhor está falando aos nossos corações. Que o Senhor nos transforme, como a Tua serva já clamou esta noite em oração. Que o Senhor molde os nossos corações, discipline-nos, ó Pai, pela Tua palavra, para nós podermos viver esta semana, este início de ano, de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus, em obediência. Molda-nos, ó Pai, para não voltarmos para os nossos lares da mesma forma como estávamos quando chegamos aqui, Senhor, mas que estejamos mais fortalecidos, que a nossa fé seja restaurada esta noite, que a nossa fé seja iniciada pelo Teu Espírito esta noite naqueles que ainda não a possuem. Que seja, ó Pai, esta noite mais uma noite do grande mover do Senhor, ó Pai, nesta igreja, na vida de cada um de nós, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, é interessante quando você faz a leitura do Evangelho de João, ele se diferencia dos demais evangelhos que nós temos, porque ele não começa os capítulos
retratando sobre o nascimento de Jesus. Como você pode ver em Mateus, Marcos e Lucas, de maneiras diferentes, isso é feito, então, logo nos primeiros inícios, cada um da sua maneira, perante os públicos que eles estavam, então, escrevendo. João, ele tem, então, o objetivo de mostrar a nós que este que veio ao mundo é o Filho de Deus. E diversas são as narrativas que você encontra ao longo do Evangelho de João que nos mostra isso. Desde então a transformação da água em vinho, a cura de um paralítico, a cura do filho do oficial de um rei, e aí então ele passa a explicar a sua missão, a contar às pessoas que estavam caminhando com ele por que ele veio a este mundo. E assim João começa a nos mostrar, nos dar este vislumbre da revelação de Deus, de que o Senhor Jesus é o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. Quando você chega então ao capítulo de número 6, você observa então o Senhor Jesus realizando o momento onde ele se compadece daquela multidão e segue o seu caminho. Ele estava junto com aquelas pessoas, ele os alimenta e ele parte então em viagem para continuar a pregar as boas novas por onde ele estaria, com quem ele estivesse. Você observa que aquelas pessoas estavam então naquele momento com fome e ele, por se compadecer, concede a eles o alimento, supre a necessidade básica deles naquele momento que o perseguia. Era somente isso, e após esse instante, então ele segue caminhando com os seus discípulos. E assim ele vai nos revelar este banquete, o banquete para a redenção, para nós entendermos o que realmente nos alimenta hoje e o que nós carecemos, para nós termos então a saciedade do nosso espírito. Veja, o texto começa mostrando para nós no dia seguinte. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partindo a sós. Veja que a multidão acaba percebendo que Jesus não foi levado com os discípulos. Você pode observar exatamente isso, então, nos versículos anteriores. Aquela multidão só observa esta cena. Há ali, então, um pequeno barco e Jesus não estava com eles naquele momento. Onde está Jesus? Esta multidão começa, então, a procurar aquele que acabara de realizar o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles partem, então, naquele momento para Cafarnaum para encontrar o seu mestre. Porém, quando eles chegam ali no versículo de número 25, a pergunta que eles fazem a Jesus é: quando? Quando é que o Senhor chegou aqui? A mente deles, eles estavam imaginando aquela cena, Jesus ficou lá do outro lado. Nós viemos para cá e havia senão somente um barco ali, que os discípulos pegaram e atravessaram, deixando Jesus para trás naquele momento. Mestre, como é que o Senhor chegou? Quando é que o chegou a este local? Interessante de você ver que a narrativa de João, ela conta para nós o que havia acontecido. Se você ler a partir do versículo 16 até o versículo de número 21, você vê então que depois que Jesus multiplicou então aqueles pães, multiplicou aqueles peixes, ele se retirou, versículo 15 ainda, no final, se retirou para o monte, para orar. E então naquele momento os discípulos não observam que Jesus não estava ali com eles naquele instante, ou se ele já tivesse ido àquele outro local para onde eles partiriam, e eles embarcam. E o texto mostra para nós que Jesus ainda não viera ter com eles no versículo de número 17. E aqui acontece aquela cena que para os discípulos inicialmente é assustadora, porque Jesus está andando por sobre o mar, para atravessar aquele local e chegar até a cidade onde os discípulos já estavam, que haviam atravessado de barco. A narrativa conta isso para nós. Nós sabemos deste momento, mas aquela multidão, ela não sabe disso.
Não foi revelado para a multidão, porque a multidão não estava junto com os discípulos aos quais Jesus diz: não temam. São os discípulos que veem isso. A multidão, ela não tem o privilégio de observar o Senhor Jesus, então, com todo o seu poder caminhando por sobre as águas. Isso revela para nós que o Senhor, então, mostra esse banquete. Há um banquete que esta multidão está ansiando neste instante, mas não é o banquete para a redenção, é o banquete de algo que é perecível somente. Porque Deus revela o banquete para a redenção, mas muitas pessoas continuam buscando só aquilo que se desfaz, só aquilo que é perecível, aquilo que é corrompido com o tempo. Veja como é que Jesus então responde a eles. Versículo de número 26, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Até o versículo 48, se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus vai repetir no seu diálogo com esses que estão com ele, as palavras pão, pão do céu, fome, a saciedade, porque ele está observando que o público, a multidão que está próximo dele, eles não querem nada mais do que saciar a sua fome, saciar as suas necessidades pessoais, saciar aquilo que é perecível, aquilo que é momentâneo, aquilo que é corruptível. Eles não estavam seguindo o Senhor Jesus, nem ao menos por causa dos sinais, muito menos por causa da fé que Ele tinha dado já a muitos que estavam próximo dele, mas só para que as suas necessidades básicas e pessoais fossem então supridas. Multidão. Assim é descrita a pessoa que pode estar até próxima do Senhor Jesus, mas que não crê nele. A pessoa que viu Jesus fazer grandes milagres próximo dela, mas que não o busca por quem ele é. Esse é o sentido de multidão, quando nós vemos a palavra trazer destes milhares que seguiam ao Senhor Jesus. Pessoas que não querem estar com Ele por quem Ele é, pelo ensino que Ele traz, mas apenas para que Ele satisfaça os seus desejos pessoais. Não podem ser chamados de discípulos. A palavra não os chama de discípulos. São pessoas que veem Deus revelar o grande banquete para a redenção, mas que negam essa necessidade, deixam de lado e buscam só aquilo que é perecível para elas. Porque isso tem sido ofertado por aí. Porque as pessoas têm ouvido esse tipo de anúncio. Porém, repito mais uma vez, a palavra não chama essas pessoas de discípulos. Não chama eles assim porque eles não creem. Não chama eles assim porque eles não têm fé em Cristo Jesus. E por isso eles são considerados parte daquela massa. É interessante você olhar a palavra em todas as narrativas que você observa, desde o início dos evangelhos, você vê então como ele vai descrevendo para nós o ministério de Jesus. Alguns desde o seu nascimento, outros começam com outras narrativas, mas todos para mostrar qual é a missão do Senhor Jesus. Nem Ele mesmo veio a este mundo e encarnou em forma humana para fazer a sua própria vontade. Ele mesmo diz, então, vim para fazer a vontade do Pai, uma missão cumprida com extrema humilhação. Mas a multidão não, a multidão quer que a sua vontade seja feita. A multidão pede a Deus que livre do mal, a multidão pede a Deus que sacie a sua vontade, e quando Deus não o faz, Deus é que é mau, Deus é errado, ou Deus nem mesmo existe. Essa é a multidão que nós vemos por aí, multidão que está espalhada por todas as gerações, e que vai continuar existindo,
multidão que vai continuar enchendo as igrejas, de pessoas que não creem, de pessoas que buscam apenas aquilo que é perecível. Nós vemos o Senhor então nos oferecer um banquete, mas um banquete muito melhor do que qualquer tipo que nós já degustamos. É um banquete para a redenção. Nós vemos, portanto, que muitos, como esses que estavam com o Senhor Jesus, vendo Ele realizar os milagres, trazendo os grandes ensinos, rejeitam esta oferta do Senhor. Deus está trazendo para nós um grande presente, e nós muitas vezes ainda o rejeitamos, porque o nosso alvo são as questões financeiras, como o presbítero Jatir trouxe aqui no início para nós. Muitas vezes são as questões emocionais, muitas vezes são as questões materiais, e essas pessoas então são aquelas que buscam a Deus para que o emprego seja satisfeito, para que as finanças estejam satisfeitas, e quando está tudo bem, elas não precisam mais do Senhor, porque elas querem apenas satisfazer aquilo que é perecível, e não um relacionamento íntimo com o Senhor, uma vida transformada. Não, elas só querem satisfazer a própria vontade. Mas nós vemos, enquanto Deus revela o banquete para a redenção, o rejeitamos, nos afastamos dele. Temos oportunidades em todos os dias para ganharmos ainda mais intimidade, ainda mais comunhão, para nos arrependermos, porque Deus fala conosco pela sua palavra, mas nós, com o coração endurecido, fingimos que não entendemos, continuamos a nossa vida do jeito que nós queremos. Isso é multidão. Você vai fazer parte deste grupo, um grupo muito grande, que está espalhado por aí, mas é um grupo daqueles que não creem. Mas por que Jesus não revela o grande milagre que aconteceu sobre o mar naquele instante? Por que Ele começa a falar com eles de outra maneira e não conta como é que Ele chegou naquele instante? Leia comigo a continuação do texto, os versículos de números 28 e 29. O texto diz: dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O fato de Jesus não revelar para a multidão a sua travessia de forma sobrenatural sobre o mar, está no fato de que antes, aquelas pessoas que estavam ali perguntando para ele como é que ele tinha chegado ali, eles já tinham visto muitos milagres, já tinham visto a manifestação do poder do Senhor, e mesmo assim ainda não acreditavam nele. Porque não são os milagres que fazem alguém acreditar em Deus. Não são os milagres que vão fazer as pessoas se converterem ao Senhor. Porque se assim o fosse, todas as pessoas seriam convertidas. Porque existem milagres acontecendo todos os dias. É o que estava acontecendo com aquela multidão. A multidão deveria parar de buscar a Jesus pelo perecível, pelo alimento perecível, e buscar aquele então que subsiste na vida eterna. Então o Senhor Jesus vira para eles e diz: a obra de Deus é esta, porque eles querem saber o que eles têm que fazer para agradar a Deus. E o Senhor Jesus, em toda a sua sabedoria e com muita profundidade, Ele nos revela nesse instante o que é necessário. Ele mostra que é preciso apenas a fé, apenas crer no Senhor. Creiais naquele que por Ele foi enviado. Deus revela o banquete para a redenção,
Mas muitas pessoas ainda buscam aquilo que é perecível. E muitas pessoas ainda permanecem na incredulidade. Quantos você conhece que já viram milagres extraordinários acontecerem, mas que não creem em Deus? A pandemia é uma prova disso. Quantas pessoas foram curadas depois de graves quadros do Covid e não se converteram? Não são os milagres que vão converter as pessoas, é Deus, pela fé. Ele vai dar a fé. Essa é a nossa resposta, e a única maneira que Jesus então diz que nós podemos agradar ao Senhor, que nós podemos servir ao Senhor, é crer somente. Esta é a fala de Paulo, quando você observa ele no livro de Atos, quando ele está então naquele instante do seu ministério, onde ele é preso. Você se recorda comigo? Ele foi preso, está louvando ao Senhor na cadeia, naquele momento, e o que é que Deus faz? Um grande terremoto, e as portas ali se abrem naquele instante, permitindo então que Paulo saia daquele momento, com toda a sua alegria. Mas e o carcereiro? O que é que o carcereiro está fazendo naquele instante? Ele está com medo. Ele quer saber o que é que ele faz agora. O que é que ele precisa fazer para ser salvo? É a pergunta que ele faz para Paulo. E o que é que Paulo responde? Creia. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que nós dificultamos as coisas? Por que nós dificultamos o Evangelho? Por que nós acrescentamos coisas ao Evangelho para que as pessoas se convertam? Creia! Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Ele não está dizendo que você precisa fazer algo mais. Este é o presente do banquete da redenção que o Senhor nos dá. Mas ainda que seja simples, e ainda que seja fácil e tão profundo, apesar de tudo, muitas pessoas ainda permanecem na incredulidade, porque não querem. Não querem servir. Não querem o compromisso. Não querem também desfrutar dos privilégios. Porque só aquele que crê, só aquele que se envolve, aquele que com compromisso serve ao Senhor, este vai desfrutar então de todos os privilégios. Por que eu digo que muitas pessoas ainda permanecem na incredulidade? O Senhor Jesus acabou de multiplicar os pães e peixes. O Senhor Jesus acabou de atravessar o mar de forma sobrenatural. As pessoas estão questionando, onde é que o Senhor está? Continuação do texto, você vai observar que tem uma narrativa acontecendo aqui. Chegue comigo no capítulo 6, versículo 41. Veja o que o texto nos diz. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Meus irmãos, ele acabou de multiplicar os pães e peixes. Eles não creem que ele é Deus. Mesmo o Senhor revelando a nós um banquete para a redenção, muitos permanecem na incredulidade. Os judeus murmuravam porque eles não acreditavam na palavra do Senhor. Não foram só os judeus. Continue o texto comigo. Capítulo de número 6, versículo de número 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Os discípulos ouviram o Senhor Jesus repreendendo os judeus naquele momento, e os discípulos falaram, Senhor, isso é demais, o Senhor está pegando pesado demais. Eles se escandalizaram com a verdade que Jesus tinha para falar para eles naquele momento. O que é que Jesus disse para eles? Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. A continuação do texto 66 diz para nós que os discípulos, aqueles que se diziam discípulos, abandonaram Jesus. Deus revela para nós um banquete para a redenção. Meus irmãos, crer somente. Creia no Senhor Jesus e será salvo.
Mesmo assim, os judeus se escandalizaram, murmuraram, não creram na palavra. Mesmo assim, muitos daqueles que se diziam discípulos se escandalizaram com a verdade, porque ali existiam alguns que não eram crentes. E eles se afastaram de Jesus. Eles retiraram de perto de Jesus e não seguiram mais. Mas não foram só eles. Mas tem mais gente que pode fazer isso. O texto mostra para nós que tem mais. Capítulo de número 7. Mostra para nós, no versículo de número 5. Pois nem mesmo os seus irmãos, criam nele. Ainda o capítulo 7, João revela para nós que a família de Jesus ainda tinha dificuldades de entender que ele era o Messias revelado. Os demais irmãos do Senhor Jesus, da família, eles não entendiam com clareza algo que vai acontecer após a morte e ressurreição do Senhor. Momento onde todos, inclusive os discípulos, aqueles que ainda não acreditavam, como Tomé, que tinha certa dificuldade em saber se realmente aquilo aconteceu, é depois da ressurreição que eles entendem com clareza o que era a missão que Jesus disse que ia cumprir. Mas até esse momento, até a família ainda era um pouco cética. Deus revela um banquete para a redenção, para a salvação. Mas muitos ainda permanecem na incredulidade, não querem acreditar. Deus está realizando muitos milagres neste mundo. Deus está transformando famílias inteiras. Deus está curando pessoas. Mas as pessoas permanecem incrédulas. Deus está agindo, Deus está movendo. Mas eles não querem crer, porque eles mantêm seus corações endurecidos. Eles querem continuar nas trevas, querem continuar no pecado, querem continuar incrédulos quanto à existência simplesmente de Deus, para que eles não se comprometam, para que eles não precisem abandonar aquilo que eles estão fazendo. Eles querem continuar do jeito que está, porque para eles está bom. Mas eles estão perdendo o mais precioso banquete que está sendo oferecido para nós, o banquete da nossa salvação. Mas é interessante que a palavra ela nos lembra que a nossa incredulidade, ela geralmente ela se finda quando nós nos deparamos com limitações. Nós sempre mencionamos isso. Ao passo que muitos, apesar da pandemia, ainda permanecem incrédulos, muitos com a pandemia passaram a crer porque descobriram que não eram fortes sozinhos e precisavam de um Deus. Muitos descobriram que se não fosse um Deus todo-poderoso, o vírus não seria contido. Não haveria a chance de ter uma vacina mais rápido do que qualquer outro momento na história. Muitos passaram a crer. Porque Deus está movendo, Deus está agindo, porque Deus está fazendo. E aqueles que estão observando o agir de Deus, porque Ele está despertando os seus olhares, esses estão passando a servir ao Senhor cada vez com mais afinco, com mais intensidade. Isso aconteceu com Paulo. O apóstolo Paulo, então, quando o espinho na carne chegou diante dele, aquela doença, aquele sofrimento, a palavra não traz com clareza, ele pediu, me livra disso, me livra disso. O que é que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta. Ele passou a crer mais, ele se fortaleceu mais, ele serviu ao Senhor com mais intensidade. Esta pandemia e outros momentos serviram para nós acreditarmos, servirmos mais, termos mais fé no Senhor. Eu tenho certeza de que você está começando o ano de 2022 muito mais fortalecido de como você estava quando começou 2021. Ou ainda mais, quando começou 2019, quando começou 2020. Deus está permitindo situações em cada um dos anos para você se fortalecer. Mas a minha pergunta para você é: você está atento naquilo que Deus está fazendo? Você está ouvindo com clareza a palavra do Senhor, que é o meio de fortalecimento?
Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando aos nossos corações. Porque muitos são aqueles que ouvem sobre as grandezas de Deus, as maravilhas, mas continuam incrédulos. Eu não tenho como saber o que está acontecendo no seu coração hoje. Mas você sabe o que você pensa, como você crê, o que é que você entende, o que realmente você está fazendo aqui esta noite. Estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor, cultuar a Deus, engrandecer ao Senhor. É isso que o seu coração estava disposto a fazer quando você saiu do seu lar para vir à casa do Senhor esta noite? É isso que nós fazemos como igreja. É isso que você tem disposto a fazer todos os momentos que você se lembra que você é parte disso? Ou você permanece na incredulidade? Veja que a multidão, ela continua com dúvida. A multidão, ela não tem clareza do que Jesus está fazendo. Por isso, em alguns momentos, o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, ele fala por parábolas, para tentar deixar mais claro até para aqueles que estavam ali. Mas mesmo assim, alguns ainda não entendiam. Porque a multidão não entende coisas espirituais. A multidão não entende com clareza para que serve uma pandemia, por que pode existir propósito atrás de sofrimento. Que Deus é este que permite toda esta circunstância? A multidão não entende isso, porque a multidão não tem fé. A multidão não entende isso porque ela não tem fé na palavra. Ela não sabe o que é esta revelação que nós recebemos. Este banquete da redenção que Deus nos oferece através da sua palavra todas as vezes que nós nos voltamos. Então veja que ela questiona mais uma vez ao Senhor Jesus, mas agora sobre os sinais. Que sinais o Senhor pode nos dar para provar quem o Senhor realmente é? Veja comigo a continuação do texto, do versículo 30 até o versículo de número 40. O texto diz o seguinte: então eles disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos desse pão, sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja que a palavra nos traz, então, a um contexto judaico, né? Os israelitas que estão no meio deles, os descendentes de Davi, aqueles que sabem toda a história do Antigo Testamento, estão ali. Veja que interessante, já não basta uma pergunta e uma explicação de Jesus sobre como ele tinha chegado naquele local. Ele responde o que é preciso para ter a vida eterna, o que é preciso para agradar a Deus, e eles tornam a perguntar de novo: que sinal o Senhor vai nos dar para nós acreditarmos que o Senhor é realmente o Filho de Deus, que o Senhor realmente é o Messias, como o Senhor tem falado? Eles precisam de mais sinais, porque a multidão precisa de sinais, porque a multidão não tem fé na palavra. A multidão precisa a todo tempo que alguém fique trazendo para elas algo a mais, para que ela esteja firmada.
E essa multidão começa a pedir sinais com base naquilo que o Antigo Testamento mostra. Moisés, ao longo de toda a caminhada no deserto, como nós comentamos até, citamos isso na sexta-feira, eles não tinham de onde tirar comida, eles não tinham de onde tirar água. E o que é que Deus fez? Deus fez cair a comida dos céus. Deus tirou a água da rocha. Deus alimentou aquele povo. Então eles estão querendo, nós olhamos para Moisés, nós sabemos que Moisés foi um grande líder. Se o Senhor é grande como Moisés, então faça também a mesma coisa. Ou faça mais do que aquilo que ele fez. E o que o Senhor Jesus então começa a mostrar a eles neste momento? Ele diz então no versículo de número 32: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. O verdadeiro pão do céu é este que desce do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão do céu é aquele que se intitula como o próprio pão da vida. Jesus, no versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A vinda de Cristo Jesus, a descida, portanto, do próprio Deus na encarnação dos céus à terra, em forma humana, é o sinal que nós precisávamos ter, para nós entendermos que há um banquete para nós desfrutarmos, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Mas apesar de Deus nos ofertar este grande banquete pela fé em Cristo, muitos ficam atrás de sinais, querem ainda sinais, querem ainda grandes maravilhas, querem ainda o extraordinário para que eles possam crer, porque a palavra para eles não é suficiente. Mas eu quero lembrar a você nesta noite que um alto preço já foi pago para que você possa ser salvo. E este preço iniciou-se então nesta vinda, neste sinal do céu, neste pão da vida que desceu e morreu por nós. O próprio Cristo, o Emanuel, que veio ao mundo, já pagou o alto preço no nosso lugar para a nossa salvação. Entre, portanto, os incrédulos dos grandes sinais, Jesus, em João capítulo 20, ele diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Porque é exatamente isso que estava acontecendo com Tomé naquele instante. Ele precisava ainda de sinais. Depois de tudo que havia acontecido, ele ainda queria mais sinais. Mas ele diz, portanto, bem-aventurado é aquele que não viu e passou a acreditar. Esta é a única maneira que nós podemos agradar a Deus. A única maneira que nós temos para servir ao Senhor é crer no Senhor. É pela fé somente. Não existem atitudes a mais que você precisa fazer para que Deus olhe para você e diga: você é bom, agora você alcançou um patamar X na qual você se tornou aceitável diante de mim. Não, você jamais se tornará aceitável diante de Deus por você mesmo. Tudo que era preciso para você ser aceito diante de Deus já foi feito através de Cristo Jesus na cruz. É pelo sangue derramado, é pelo preço que foi pago. Você já obtém a salvação, para que você possa, como o Senhor Jesus diz no final, dos versículos 39 e 40, ele diz, portanto, que nenhum daqueles que pela fé chegou até ele vai se perder. Nenhum daqueles que se entregou a Cristo, em momento algum de sua vida, ele vai deixar se perder do seu aprisco para sempre. E a estes, quando ele voltar, ele ressuscitará e transformará para que caminhem com ele para toda a eternidade. Aqueles que já partiram, aqueles que partiram em Cristo, eles estão guardados pelo Senhor, porque quando Jesus voltar,
Antes eles serão ressuscitados e transformados, e depois os vivos. Como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, depois os vivos serão transformados, para juntos com um corpo glorificado, nós podermos adentrar aos céus, e por toda a eternidade, nós desfrutarmos do grande banquete da redenção, que o Senhor nos oferece. Feche os seus olhos, que eu quero orar com você. Você que veio esta noite para desfrutar deste início de ano na presença do Senhor. Eu desafio você nesta noite a cultivar uma vida diante de Deus, a iniciar um novo ano de uma forma diferente, a cultivar uma vida devocional, a entregar a sua vida ao Senhor esta noite, para que você tenha a saciedade da sua sede e da fome que você tem tido todos esses anos, até este momento. Esta fome e sede que Jesus Cristo pode saciar, a sua fome e sede espirituais. Querido Deus, é em nome de Jesus que eu quero agradecer ao Senhor, pelo privilégio que nós tivemos de ouvir a Tua Palavra neste momento. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que aplique a Tua Palavra no coração de cada um de nós. Se há, Deus, incrédulos que estão ouvindo esta palavra, nesta noite haja salvação, Senhor. Que haja o agir do Senhor com poder, ó Deus, transformando, para que possam crer, para que deixem de ser multidão e se tornem discípulos, ó Pai. Mas eu peço também pela Tua igreja que haja fortalecimento, para que possam desfrutar dia após dia deste banquete, mesmo que hoje ainda seja de forma parcial, o banquete, ó Deus, da Tua presença, da comunhão, de podermos servir ao Senhor, ó Pai, de desfrutar, ó Pai, da igreja, de estarmos juntos com os irmãos, ó Pai. É no nome de Cristo que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, é um privilégio.